Boa noite, pessoal. Iniciando mais uma live do SOS Autoestima. Hoje com o tema SOS Autoestima para a autorrealização. O que é autoestima e autorrealização? Qual a conexão que tem? E vamos aguardar um pouquinho as pessoas chegando. Hoje uma pessoa muito especial convidei para a gente fazer esse bate-papo, uma amiga do coração, parceiras de várias aventuras, de vários trabalhos, e hoje com esse tema irrelevante, trazendo um pouquinho da experiência da Cláudia, trazendo um pouquinho das nossas reflexões. Vai ser muito especial. Em seguidinha vou já chamar ela para entrar para a sala, falando um pouquinho hoje da energia do dia, que dentro do calendário Maia hoje é Guerreiro Planetário. Acho que eu escolhi super bem, porque a Cláudia tem esse perfil de trazer a expansão pela consciência com muitos questionamentos, com muitas perguntas. E muito tem a ver com a energia do dia também, né? Então, ficou redondinho. Vou anexar aqui, em seguida estou chamando ela para conversar com a gente. Olá! As duas com a boca bem rebocada de vermelho. Com bordô, você aí com o seu vermelhão. Viu? Em sintonia, a gente não combinou. Realmente. Eu tô aqui com essa minha parte combina com essa parede. Ah, sim, verdade. Boa noite, que coisa boa te ter aqui hoje falando um pouquinho de autoestima, de autorrealização, dentro de uma energia tão bonita, tão bela e da tua experiência, enfim, de tudo que tu já vem trazendo dentro da tua prática, né? Dentro da tua experiência e dentro das teorias também, onde tu te aprofundou, estudou, enfim. Então, eu acho que independente de quem está chegando, a gente pode ir iniciando, porque vai ficar gravado igual. Daí, no momento que for, enfim, que as pessoas quiserem assistir ou ir acessando, eu acho que tu podia te apresentar um pouquinho, Cláudia. Antes, só trazendo, assim, que eu trouxe essa intenção nesse ciclo de 13 dias, de trazer, dentro do tópico SOS Autoestima, várias abordagens, vários conhecimentos e várias experiências, e num bate-papo leve, a partir muito da nossa experiência mesmo. Claro, também com o embasamento de tudo aquilo que a gente tem, né? Mas trazendo um pouquinho sobre esse tema que é tão importante nessa onda que a gente está no calendário Maia passando pela onda da mão, que trabalha muito essa questão da cura e da autorrealização. Então tem muito a ver também com toda essa energia. Enfim, eu não vou aprofundar, até porque eu não sou facilitadora da lei do tempo, mas é incrível a sincronia, né? Daí eu já iniciei falando, foi engraçado, porque, enfim, foi a data que a gente se conectou para poder fazer, e tem muito a ver com algo que tu faz muito naturalmente, né? Que é o questionamento, enfim. Então foi bem bonita essas lives, essas últimas duas, porque a gente vê que parece que vai tendo um encadeamento das energias e daquilo que precisa vir também naquele dia, né? Eu fico encantada. Enfim, eu queria que tu te apresentasse para quem for entrar, te escutar ou ver depois, falar um pouquinho sobre a tua pessoa. Vamos lá, Elisa. Em primeiro lugar, né? Muito feliz de estar aqui, né? Esse reencontro, e a gente
pandemias e etc, e coisas da vida, Sim, né? Que tá tudo certo, que a gente fez muitas coisas juntos, a gente fez, não imaginam, a gente fez muito auê, a gente fez muita coisa séria, a gente brincou muito, aí a gente construiu muita coisa, aprendeu muito uma com a outra. sim, Então, eu tenho um agradecimento enorme, assim, né? E eu já aproveitando para expressar, também agradecer o convite nesse reencontro, né? Acho sim. que a pandemia, vou trazer muito a questão da pandemia aqui como uma oportunidade para a gente, né? Em tudo isso que a gente está falando aqui, em se conhecer, em expandir o nosso melhor, em se escutar, e isso vai ter muito a ver com a nossa autoestima e também vai ter a ver com a nossa autorrealização, né? A gente vai falar, vou trazer visões aqui, né, que vem desde a minha própria experiência, que eu já falei lá em algum comentário, de zero autoestima na vida, assim, de completamente abaixo de zero, assim, abaixo do nível da terra, totalmente, completamente sem existir, gente, para falar sério. Era como se eu não existisse, era tão baixo o valor, a autovalorização minha, né, que eu não tinha como não ir para esse caminho. Porque se eu não fosse seguir para os caminhos de buscar o que é uma, né, o que está acontecendo aqui, como é que eu estou na vida e como é que eu consigo mudar essa minha realidade, eu não sobrevivia, não. A coisa era realmente Sim. abaixo de zero. Então a gente vai falar muito desde, e eu principalmente, talvez, desde dessa realidade, né, de muito baixa autoestima e que me empurrou naturalmente para ir buscar a autorrealização, realmente. Então, eu sou Cláudia Que Pires, demais. eu sou atualmente mentora para a autorrealização, mas aprendendo a gente a dar a mão para a alma. Mentora de alma para autorrealização, o que você quiser, mais ou menos nesse sentido, porque eu trabalho diretamente com a reconexão com a nossa alma, através da voz cantada, através do seu despertar do seu artista interior, junto com a ciência, junto, de mãos dadas, todo mundo junto, como eu digo, ciência, arte, está completamente ligada ao divino que está em nós, ao divino nós, né? E algo maior do que nós também, que nos guia. E isso é conexão, essa tríade, né? É com isso que eu trabalho. A Elis também, a gente anda numa, né, de formatos diferentes, mas eu sinto que a gente tem esse propósito muito alinhado, né? De uma integração total, dentro e fora, fora e dentro. Bom, é isso que eu estou fazendo hoje. Eu estou muito feliz também por estar lançando um projeto que surgiu muito dessa conexão, dessa integração, dessa coragem que brota do coração. Quando a gente está com muito medo de fazer coisas, quando a gente conecta com aquilo que está lá no coração, a gente cria coragem de agir, né? Age Sim. com o coração. Então, também aqui, feliz de estar. Depois eu vou falar um pouquinho no final, né, se der, mas hoje eu estou aí lançando a voz da mulher plena, um novo projeto, um novo Instagram, e tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, justamente. Então, essa Que sou eu. legal. Tu sabe que eu tô achando lindo assim as conexões, né? Porque na live passada a gente falou, chegou a falar até de coisas bem pesadas ao mesmo tempo, o que leva uma baixa autoestima, né? E te escutando agora, tu traz justamente que dentro de algo, digamos, de uma ferida ou até de uma quase desistência de vida por ter esse início, né, de desafio, o quanto tu trouxe, tu foi empurrada, mas tu trouxe a tua superação, né? Tu fez a tua escolha de fazer a virada de chave, de se transformar e de hoje ajudar a transformar muita gente. E é lindo porque a gente chegou a falar até de suicídio na live anterior. Então, hoje tu traz, digamos, uma continuação, como que a gente pode, a partir do fundo do poço, digamos assim, trazer um ressurgimento, né, a ressignificar, ao mesmo tempo que ser empurrada, mas aproveitar esse empurrão para se erguer, né? E eu acho isso demais, assim, né? E tem muito a ver com tudo isso que a gente vai falar de autorrealização, né? Também. Completamente, Como Alice. que a gente vai para isso, né? Exato. E aí você trouxe algo bem importante, né? Essa questão, as pessoas não gostam, falar em coisa pesada, isso, Isso. mas na realidade tudo é vida, né? Tá havendo um Sim. movimento aqui e todo tipo de movimento, seja bom ou seja ruim, ele vai fazer você parar para tomar uma decisão.
E a nossa vida, ela é escolhas, escolhas a cada segundo, a cada momento. E a gente vai precisar aprender a fazer escolha nutritiva pra gente. Né? E parar de entrar em vícios de autodestruição por falta de autovalorização, que tem a ver exatamente com a autoestima, e que, gente, nós já trazemos isso, nosso DNA, nós trazemos isso impregnado nas nossas células, nós trazemos isso no que, dependendo da sua crença, de outras vidas, o que for, você, de acordo com a sua crença. A gente já traz, dentro da ciência a gente já fala, 50% a 70% do DNA forma muito da semente da nossa personalidade. E eu trouxe aquela personalidade, né, que é exatamente, como muitos, né, são 4, pensando em 4 básicas, assim, aquela que é muito crítica, autocrítica, exigente, busca a perfeição, e essa daí realmente ela tem uma tendência a nunca estar satisfeita com nada, a estar sempre exigindo estar bem. Se exigir estar bem é uma das piores, um dos piores venenos para a nossa autoestima, porque a autoestima é se aceitar como um humano imperfeito, dando o seu melhor em cada momento. Né? Com a fragilidade, com tudo que está aqui dentro, porque isso é vida, né? Tem tudo misturado. E quanto mais a gente nega uma parte nossa, a gente se exige estar sempre bem, e eu vou trazer algo da psicologia positiva que justamente tem muito a ver com isso, que parece que está sempre bem, mas não tem nada a ver com isso. Não é a vibe boa, a psicologia positiva. Ela não é. Sim. Ela já veio para uma nova, ela está numa 3º grau já de evolução. Né? Então, já entrando aqui com um pouquinho da ciência, como você trouxe, tem muita gente, ficar sempre na vibe positiva, você precisa sempre estar... Não, atenção, o que é isso estar sempre na vibe positiva? Atenção, porque ficar se exigindo estar sempre bem é morrer na vida, sinto muito. Mas estar bem e linear é sem vida, a vida é um movimento. Nós, mulheres, principalmente, precisamos reequilibrar e reconectar com esse movimento cíclico. A gente não é linear, a gente conecta com lua em 4 fases, e isso tem a ver com o movimento. A gente está muito mais conectada com o emocional, sim. E a gente se afastou tanto disso para se adequar a uma sociedade que exigia a gente estar com uma produtividade, assim, desse jeito, conseguindo sempre estar em alta, em excelência, em resultado. E a gente se afastou completamente da nossa natureza. Do que é a nossa... E isso esmagou a nossa autoestima. Então aqui a gente pode falar de autoestima em vários aspectos, né? Vamos... Aqui estou trazendo uma pincelada. Até eu estava te ouvindo, né, e pensando justamente essa yangizada, né, da sociedade que está muito para o aspecto mais masculinizado, no sentido do fazer, que é importante, porque justamente a gente traz essa integração, e a gente está falando de autorrealização, e a gente precisa dessa energia yang, sem descuidar desse equilíbrio yin, né, desse lado feminino, desse lado dos ciclos, como tu traz, né, desse lado do porquê e para que eu vou realizar, né? Porque muitas vezes o realizar por realizar, ele te esgota e não te nutre, né? Porque tu não respeita os teus biorritmos. Então tudo isso é super importante para trazer uma autorrealização com equilíbrio, porque a gente vê também muitas pessoas querendo a todo custo se autorrealizar, achando que autorrealização é realizar. Né? E daí se tornam fazedores, né? E dentro desse fazedor acabam se desconectando desse autocuidado, né? De si e do porquê que está fazendo e para que está fazendo, né? Então o propósito, né? O como é importante, como ele nos reconecta de novo do porquê que a gente faz as coisas, né? E daí a gente vai se questionando, né? A cada segundo e a cada escolha, como tu trouxe, é muito por aí, né? Totalmente. E eu posso, né, falar desde o lugar de muito erro nessa parte, né? Então é bom porque a gente sabe que não é isso aqui eu falo justamente porque eu já fiz tudo muito errado também. Eu já passei por cima de mim, atropelei a mim, atropelei a outros, achando que estava tudo, né, vamos lá, fazer e tal. E não adianta, a gente vai na vida, é isso mesmo, a gente vai, escolhe o trilho, a gente precisa se empenhar para entrar nesse trilho dessa escolha, e isso significa que a gente está se percebendo no dia a dia, né? A gente está aprendendo, a gente vai fazendo e aprendendo. Não tem como a gente fazer e acertar sempre, porque senão a gente nem estaria por aqui, né? Então
Então, essa é a beleza da coisa. O mais belo aqui, falando de autoestima, é a gente realmente conseguir se acolher errando, né? E dizer, tá tudo certo, e ainda pegar na mão do erro e dizer, vem cá, meu amigo erro, meu mestre erro, né? Me conta aqui, me diz o que você está me trazendo de lição Sim, nesse passo erradíssimo, nessa pisar na bola que eu acabei de dar, o que sim, está acontecendo aqui. E muitas vezes é isso, né? E quanto mais você consegue se amigar com esse lado que é imperfeito, do erro, né? Aceitando todo esse lado que você não gostaria, né? De uhum, ter ou de que acontecesse com você, maior é a sua autoestima. Ela vai crescendo através do acolhimento do que é frágil, da limitação, né? De se reconhecer e se valorizar como um ser humano aprendiz. E aí lembra sim. aquela música que você fala, né? Que você lembrou de mim para live? Viver e não ter a Não terá vergonha vergonha de de ser ser feliz, feliz. Cantar e cantar e cantar e cantar e cantar cantar. a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem Bem melhor e melhor será, esperar. mas isso não impede que eu repita. É bonita, É é bonita e bonita é e é bonita. bonita. E é bonita, Cláudia. Olha só que loucura, né? Tu trazendo isso e eu pensando aqui justamente o quanto a gente aprende um com o outro, além de a gente errar e aprender com a gente, né? E pensando nessa, o como é importante a gente olhar um pouco para o passado, não para ficar lá, mas só para que a gente possa desconstruir, né, toda essa educação muito autoritária que a gente teve, ou essa educação aonde se olhava muito para o aspecto do que falta, né, da escassez ou do erro, tipo, demonizando o erro, né, sendo que é através dele que a gente experiencia a nossa experiência de vida aqui na Terra, né? E através desses erros é que a gente cresce. Então é tão louco, porque ao mesmo tempo é onde está a fonte também da sabedoria, não só ali, mas parte disso, né? E o quanto a gente ainda tem dificuldade em muitos momentos de aceitar, né? De poder integrar e dizer, tá, ok, tá tudo certo, né? Se não saiu como eu queria, ou se não, enfim. E daí trazer esse olhar de, enfim, de investigar essas crenças para poder olhar melhor para frente, né? É fundamental, né? Desconstruir. E a gente falava muito nas lives anteriores da base, né? Da onde nasce a autoestima, que é desde lá, desde a concepção, desde o útero, desde, né? E isso depois, a toda a educação, seja familiar, seja na escola, isso extrapola, né? Não é só no núcleo familiar, né? E o quanto todos nós, como comunidade, como sociedade, a gente precisa reaprender, né? E a divindade que cada um é dentro da sua perfeição e da sua imperfeição, que a gente é apenas uma pecinha, né, desse grande quebra-cabeça, né, e de que um auxilia o outro. E agora, falando assim, me lembrei de vários momentos onde essas parcerias como a nossa, o quanto a gente se nutria e o quanto, tipo assim, o quanto a gente aprende nas parcerias, né? Tipo, porque não é à toa que por um bom tempo a gente fez muitos trabalhos lindos juntos, né? Porque, enfim, várias coisas que me faltavam, eu espelhando, te olhando, né? Eu me fortalecia e aprendia e vice-versa, né? Então era uma sincronia muito legal, né? E a gente se abrir para poder aprender com o outro é lindo. E às vezes, dependendo de quem for, enfim, das situações que a vida nos traz, também aprender com o outro o que não fazer, né? O que fazer, o que não fazer, o que se inspirar, o que não se inspirar. Então é a beleza, né, de ser um eterno aprendiz, de estar o tempo todo aberto. E isso faz com que essa autoaceitação realmente transforma muito a autoestima e se aceitar, né? Exato, né? É o Se famoso amar. equilíbrio, né, que a gente está falando aqui. Você viu que tem, e ele nunca
é fixo, no momento que ele ficou fixo, né? Que a gente está querendo que aquilo seja sempre igual, que a gente está esperando que aquilo, né, permaneça, pronto. É aquela história da permanência e impermanência, né? Sim. Pelo amor de Deus, gente, deixa o movimento da onda do mar, né? Deixa o movimento um pouquinho da água levar um pouquinho você e você nadar um pouco, aproveitar um pouco a correnteza, parar um pouco e descansar, percebendo muito mais desde dentro, né? Estando muito mais em contato com a gente, com o nosso corpo, que fala muito, que dá muitos sinais, né? Bom, e agora justamente, né? Eu lembrei de muitas coisas com você falando aqui, muitas coisas que dava para trazer aqui para a gente poder trazer uma sementinha, né, de luz, de algo que possa deixar nutrindo essa questão da autoestima, junto com ciência também. E uma das coisas que me veio foi justamente, né, aproveitando a questão da psicologia positiva, porque o próprio nome dela empurra a gente para querer estar só num polo, né? Ele naturalmente vai, psicologia positiva é tudo positivo. E o que você está trazendo é justamente que não, que a gente vai tudo no... A gente precisa só aprender a usar o positivo e o que a gente vê como negativo, ou percebe como negativo, a favor da nossa nutrição e construção de algo na vida, né? Como eu uso isso. Então o erro ele vem para aprender algo com ele, para fazer uma mudança, para a gente refletir sobre como a gente está agindo ou não agindo, né? E tudo isso. E aqui na psicologia positiva, uma evolução da psicologia positiva foi que ela começou demais no positivo e foi necessário, porque ela trouxe a visão de vamos olhar para o que nós já temos de positivo, em vez de ficar olhando só porque falta, bem que você falou lá, né? Ela nasce porque até então você estudava a doença, você estudava o que não funcionava, você estudava todas as experiências, eram todas em relação àquilo que não ia bem. Mas peraí, mas a gente é só algo que não vai bem? Não é bem assim, tem coisa que funciona muito bem aqui dentro, né? E quando a gente consegue olhar também e valorizar isso que já existe dentro da gente, seja nas nossas forças de caráter, que ela usa muito dentro de virtudes. Virtudes, gente, isso é a base da autorrealização, hein? A gente vai chegar lá. Mas só para trazer para você aqui, a autorrealização, ela tem uma base em como eu uso as minhas forças, né, o que eu já possuo de forças, de potenciais em mim, das minhas forças de caráter, com as virtudes que eu já tenho e como eu escolho usando esse olhar da virtude, escolhendo a virtude e o bom senso, a justiça, de acordo com princípios maiores que regem a nossa vida. A base da filosofia, né? Que é a base de toda... né? E agora me conectou a tua primeira formação, né? Que olha muito para esse lado, a biologia também, mas o direito ele olha muito para esse lado ético, né? O porquê fazemos o que fazemos, né? E como, enfim, estarmos em sociedade vivendo bem a partir dessas virtudes, enfim, quanto a gente pode estar trazendo toda essa integração e para a base de novo, né? A educação de valores, que eu acho que é fundamental. Acho que tu foi bem num ponto que é fundamental para que a gente possa, enfim, evoluir, avançar como sociedade, né? Muito além de uma autorrealização somente individual, que a gente sabe que é onde inicia tudo, né? A gente precisa se nutrir, se amar, se autorrealizar, para também transbordar, e ao mesmo tempo é tudo junto. Oi, prima! Ó, tô vendo minha prima ali comentando, interessante. Hoje na estética a moça disse que eu sou uma pessoa nobre. Ah, com certeza, prima. É uma pessoa nobre, que é justamente isso. E o que é nobreza, né? Se não é justamente a gente colocar na prática esses nossos valores, né? Desde com todas as pessoas, né? Não é ser nobre somente com aquele que nos interessa, né? Mas como ser assim na rua, na vida, um telefonema com um estranho, né? Com um estranho, com conhecidos, com as pessoas mais próximas da nossa vida, e a mais próxima de todas, sinceramente, somos nós mesmos com a gente. E isso a gente precisa aplicar com a gente também. Então, esse equilíbrio de novo, né? Se eu aplicar só lá fora e esqueço de mim,
eu não vou estar sendo congruente com os meus princípios e valores e a virtude na minha vida. Se eu aplicar só para mim, eu também não vou estar sendo congruente. Então, esse balanço, de novo, voltando lá, e é bem isso, essa frase é muito bom, né? Eu não sei o nome, April. É a Joyce, prima. Joyce. Obrigada, Joyce, prima. É isso. Porque o que estava trazendo aqui, né, voltando, né, é a escolha na virtude sem se abandonar ou sem negar o nosso lado que vai contra a virtude. Olha que interessante. O nosso lado humano contrário à virtude, o que a gente sente que vai contra a virtude. E aqui eu vou trazer algo, porque isso é muito, muito louco, é muito difícil de você aplicar no dia a dia. Mas peraí, Cláudia, está falando como assim? Como é que você faz isso no dia a dia? Né? E essa foi a minha maior dificuldade, gente, de aprender. A maior dificuldade, meu Deus do céu. Que é, ok, eu faço escolhas. Né? Eu quero tal coisa porque eu sigo princípios. E eu quero sentir amor pelas pessoas e por mim. Eu escolho isso. Eu escolho ser justa. Eu escolho tal coisa, tá? Mas no dia a dia, gente, a gente se pega sentindo coisa que vai contra isso. Sim, e se a gente tapar, e se a gente se forçar e fingir que não está vendo, fingir que não está sentindo, ou passar para baixo do tapete, ou fazer de conta, querer escapar rapidamente, né? Eu vou ligar a televisão, eu vou ler aquele livro que eu gosto, eu vou fazer aquela frase maravilhosa de afirmação positiva, nada contra a afirmação positiva, ok? Estou falando só da intenção de fazer a frase de informação positiva, de querer escapar, né? Escapar daquilo ali. Você não vai estar entrando em contato com o seu lado humano, que precisa do seu amor de acolhimento, como você está conseguindo ser humanamente. E quanto mais você escapa dessas emoções de valência negativa, como diz a psicologia positiva, porque não existe emoção positiva e negativa para a psicologia positiva. Existem emoções de valência. Nós é que colocamos um valor naquela emoção que a gente gosta de sentir e na que a gente não gosta de sentir. Sim. E esse valor faz a gente, eu quero estar sempre feliz e sempre alegre, sempre bem, sempre... E me apeguei aqui, e aí me perdi de mim, hein? Me perdi do humano. Me perdi do humano, gente. Eu já não sou humana, eu já sou no ideal e não existo aqui na Terra. Ou você né, e querer escapar daquilo que você não gosta de sentir. Como é que a gente faz na prática? Exato. Você vai precisar assim, ó. Caramba, aqui, ó. Me dando. Olha assim, me deu inveja. Olha eu pensando só em mim nessa situação. Olha que vontade de meter a mão na cara da pessoa. Eu tô com raiva, entende? Você precisa primeiro dizer para você, perceber o que você está sentindo como um humano que está aprendendo, né? A fazer algo, se acolher desse jeitinho humano, nossa, e ver uau, e aí cuidado, porque se você se julgar e se criticar, você não vai ter amor suficiente para se acolher com isso. E se você não tem amor suficiente para se acolher como um humano que está sentindo algo que você vê como negativo, que nós, em geral, né, como egoísmo, inveja, sei lá, competição, né, contra o outro, o que for, você não vai conseguir integrar esse lado e trazer a força que ele tem atrás dele também para você. Você não vai conseguir. E o que você faz? Você, em vez de ampliar o seu amor próprio, integrando essa parte com muito amor incondicional, como dizia Jesus, já, você vai, na realidade, baixar o seu nível de combustível de amor próprio. Você está pisando em cima de você, se exigindo ser perfeita, se exigindo ser não humano, e isso só vai levar você a algo inumano, né, na sua vida. E isso é contrário à sua autorrealização. Não vai conseguir se realizar, não consegue, porque não tem base. A base da autorrealização está na autoestima. Sabe que eu me lembrei de uma da Valentina, uma das minhas filhas, né? Ela assim, mamãe teve uma situação lá na escola, enfim, de um coleguinha que teve uma hora assim, me deu vontade de esganar. Tu trouxe essa coisa do humano, né? Me deu vontade de esganar aquele meu coleguinha.
E daí eu disse, sim, filha, mas o que que houve? O que que aconteceu, né? O que que tu tá sentindo? E poder conectar com esse sentir, entender, elaborar e se permitir sentir, mas poder refletir o que que eu faço com isso É, é muito especial, né? E poder abrir esse espaço, não de julgamento. Ai, como que tu quis olhar o coleguinha, mas poder escutar. E ao escutar, poder ouvir e ela mesma se ouvindo falar, né? Encontrando alguém que escuta de uma forma mais imparcial. Claro que nem sempre a gente consegue, mas é para isso que a gente está na experiência, né? E que a gente está, como é que eu vou dizer, se colocando em prática, é que ela encontra um terreno seguro de ver esse campo mais neutro, que não está julgando, dizendo como isso ou como aquilo, né? Mas que a partir disso ela mesma foi elaborando e foi dizendo, depois passou, enfim, ela tem alguns interesses quando ela se sente também, enfim, descompensada, digamos assim, recursos aonde ela busca abrir um espaço, algo que eu percebo que ela vem observando da própria família, de tentar abrir um espaço para respirar. Então ela disse, eu fiquei respirando. Então nesse tempo que ela abriu um espaço respirando, ela abriu um espaço para refletir. E aquilo naturalmente foi serenando. Então, eu acho que isso serve para nós adultos também, né? O quanto a gente tem essa escolha, mas muitas vezes, dentro de uma escolha, nem sempre a gente consegue abrir esse espaço, porque muitas vezes a gente se torna reativo, né? Conforme os desafios que vêm. Mas daí é exatamente isso que tu traz, poder acolher. Mas e quando a gente nem consegue fazer isso? Poder abrir um espaço para trazer esse oxigênio não só para o corpo, para a mente, para poder refletir, né? Enfim, é um exato. desafio. E aí, você está trazendo exatamente a neurociência apoiando, né? Voltando agora para um lado bem neurociência, Sim. e aí e sabedoria, né? Juntas as duas coisas. Como é que você usa isso? Neurociência, estou falando aqui de, sim, quando você sente algo, isso foi o que me ajudou muito, e isso inclui dentro dos meus processos, faz parte, né, desse trabalho de treinamento, de conseguir se acolher e enxergar o potencial, que é o que eu vim fazendo sempre, né. Então, eu precisei usar isso porque é isso. A única forma que a gente tem, né, quando a gente está sentindo, são dois passos, né, para mim. Primeiro é se permitir expressar o que é, como eu sempre digo, né? Por isso que eu trabalho com a voz, muito com a voz como um instrumento dessa autotransformação de autoconhecimento. Porque a gente não se permite nem expressar o que a gente está sentindo, porque a gente já se julgou antes. A gente já travou, está se travando, a gente mesmo está calada, se cala, não se permite, segura aqui, fica aquele nó na garganta. E a gente, o que está inserindo aqui, cada vez que a gente não se permite nem expressar, a gente está trazendo culpa, Sim. remorso, raiva pela gente, guarda no ressentimento, tem culpa. O que que gera esse ressentimento, essa culpa pela gente? Porque a gente está fazendo algo que não deveria sentir nem nada, traz exatamente a impossibilidade de nos sentirmos merecedoras e merecedores de receber o melhor da vida. A gente não se permite, a gente se aprisiona, se condena, se julga como um juiz e a gente se mexe numa prisão para não ser feliz. É incrível, eu fiz isso comigo muito tempo e ter me dado conta do mecanismo automático que eu tinha foi extraordinário. E olha, muito treinamento para sair disso, hein? Muito treinamento diário, gente. Isso aqui não é assim, tá, me dei conta, agora mudei minha vida. Não. Não. Podia, né? Podia. Muita expressão livre, muita expressão olhando para aquilo dizendo, uau, que monstruosidade, sim, uau, isso está aqui dentro de mim também, eu me acolho. E esse acolhimento, falando da neurociência que você trouxe, né, da Valentina, da sabedoria dela, claro, o que a gente faz lá com a respiração? Uma das coisas que eu aprendi até foi com o Sérgio Torres, que foi um dos meus primeiros mestres, que eu chamo assim, muitos anos, né? Ele é
é espanhol, né? Quando eu morava no Uruguai. Gente, eu amo. Ele falava assim, gente, tá sentindo um troço que não tá a fim de sentir? Tá ali entrando naquele caos de não aceitação de ser humano e tudo isso. Inspira o incômodo e solta. Inspira a ansiedade e solta. Inspira aquilo que está incomodando, né? E solta. Mas não solta para vai embora, vai. Não, não, não. Inspira acolhendo e solta confiando. Inspira acolhendo e solta confiando. E vai expressando livre. Seja escrito, seja em voz alta, seja no que for. Sim. Dá voz àquela emoção, porque você vai ver todas as grades e os cadeados da sua autorrealização, da sua felicidade, de você se permitir ser e ser feliz. E isso é exatamente o trabalho de autoestima na prática, no dia a dia. E se permitir, né? E aí você descobre seus potenciais, gente. É algo fabuloso. Você integrou aquela sombra lá, daquilo que mais me chateia quando a gente olha no outro, né? Aquilo que incomoda na outra pessoa. Mas aquilo ali é um tesouro para ti. Pega aquilo ali e vai e se pergunta onde é que eu também ajo desde esse lugar na minha vida. E às vezes, muitas vezes com a gente, que a gente faz exatamente aquilo que a gente vê lá que incomoda, né? Muito e bora! Bom. Tu sabe que te ouvindo, assim, a gente vai fazendo aqueles insights, né? E eu acho que uma coisa que eu noto que a gente se afasta muito desse lugar humano é quando a gente começa muitas vezes a se comparar, que já demonstra de que a gente não tem autoaceitação, de que a gente está com uma baixa autoestima, né? Mas quando a gente consegue se conectar, que eu sou como você e que você é como eu, né? E seja em qualquer nível, seja até pessoas que a gente admire, que são aparentemente, ou até nas suas virtudes muito evoluídos, enfim, são humanos ainda, né? Estamos todos aqui. E cada um tem um tempo e um ritmo. Essa semana mesmo eu recebi uma cliente que disse assim, eu fico tão chateada que eu estou descobrindo tanta coisa linda. E eu tenho 45 anos e eu vejo umas meninas de 20 e poucos anos que já descobriram há tanto tempo isso. Então, daí, ali, tu vê o quanto ela está desconectada do próprio ritmo natural dela, né? E nesse lugar de baixa autoestima, de entrar num ritmo de comparação, né? De não aceitação, enfim. Não é fácil. Todos nós, em algum momento, nos comparamos. Não é nem dizer, voltando, né? Sou como você e você sou como eu. Mas por isso que a gente tem, né, diversos níveis de consciência. Né? Então, a gente não tem como avaliar e nem se comparar, porque cada um é único. Único nos seus potenciais, único nas suas fragilidades e, ao mesmo tempo, somos humanos e temos muita coisa em comum. Digamos, quase tudo em comum. Né? Digamos, é um percentual muito, muito tênue de particularidade de cada um. Mas que se mescla nesse todo, né? Exato, então, gente. Essa questão, é bem essa questão da comparação, é quando a gente não está valorizando a gente como a gente está sendo, né? Porque se a gente está valorizando como a gente está sendo, a gente não tem nenhuma necessidade de se comparar com ninguém. Só que quando a gente se pega comparando, aí é que vem aquele amor, autoempatia, gente. Autoempatia. Sim. Isso é autoempatia. Apliquemos a autoempatia pra gente conseguir ser empático lá fora, né? Porque senão a gente vai ficar só se exigindo aqui, exige lá fora também, né? É a mesma coisa. Então, isso aí que você trouxe. Não tem problema a gente se pegar se comparando, não tem problema a gente se pegar tendo, sei lá, raiva, não tem problema nenhum. O importante é como você falou, o que a gente faz com isso? E o que a gente faz com a gente, em primeiro lugar, com isso. Né? Não é só com isso, mas como é que eu lido e me trato com isso? Como é que é o meu autodiálogo com isso em mim? Né? E é aí que entra essa autoempatia. Peraí, mas quem disse que eu tô o quê? Eu me peguei muitas vezes me achando Deus, né? Te juro. Como assim? Isso comigo?
Mó arrogância total, né? Imagina. Isso justamente, essa coisa dessa autoempatia, da gente conseguir acolher as fragilidades, é o que torna a gente mais humano e humilde. E essa humildade é o que torna a gente livre. É a humildade que torna a gente super livre, livre com a gente, livre com o outro. E a gente deixa o outro livre também, gente. Porque a gente não fica lá, né, no pedestal, tá, se achando, né, e achando que, separada do mundo. E olha, me peguei muitas vezes. Sabe como é que é difícil esse lugar quando a gente começa um negócio de espiritualidade, de crescimento pessoal, né, de evolução. Me peguei muitas vezes me achando melhor. E quem se acha melhor é porque se acha pior também. E é legal a gente enxergar isso. Porque se a gente não enxerga, a gente tem uma erva daninha lá no jardim que fica escondida e aquilo lá vai impregnando o resto. E de novo, auto-amor, auto-empatia, para quê? Para a gente conseguir, numa autorregulação organísmica do nosso corpo, junto com a mente, que brota desde o amor, que eu digo que é uma essência elixir que vai jorrando nas engrenagens, que eu visualizo assim, para tornar mais fluido tudo e fazer aquilo se dissolver, né? E aí, junto com essa elixir, essa essência de amor, ele vai trazer uma flor no lugar dessa erva daninha. É muito interessante. Porque atrás daquela arrogância, atrás daquilo ali, tem uma força. A gente só precisa integrar ela, não ficar lá separadinha, coitada. A gente traz, vem a erva daninha, eu cuido de você. Vem cá, vou transformar você aqui numa florzinha, tá? E aí, tudo bem. É mais ou menos isso. Um trechinho hoje da energia do guerreiro planetário, olha como combina com o que tu traz. Eu não vou ler todo, tá? Mas ele diz assim: ó viajante, ó questionador, a perfeição está em ti, semeia com amor. Então, dentro da nossa imperfeição, nós somos perfeitos. E a gente pode semear com amor. Né? A gente pode justamente trazer essa sementinha do amor que a gente coloca no mundo a partir da sementinha que a gente coloca dentro da gente, né? Que a gente nutre, que a gente cuida. E já que a gente está falando em autoestima, né? Poder abrir a nossa agenda pessoal que a gente tem de trabalho, abrir um espaço na nossa agenda para a gente. Porque eu percebo muita gente dizendo, eu não tenho tempo para me nutrir ou para me cuidar, porque, enfim, o trabalho me engole ou as coisas me engolem, né? E, de alguma forma, a pessoa não se dá por conta que as rédeas estão nas suas mãos, né? E que ela pode abrir um espaço na agenda. Assim como eu abro, digamos, a agenda para atender as pessoas com as terapias, eu também tenho que abrir um tempo na agenda para mim, para eu me auto-atender as minhas necessidades básicas, seja ela quais forem, né? Em quais áreas forem, né? A gente pode estar trazendo algumas áreas do desenvolvimento humano que nutrem o nosso ser, como a própria arte, que é algo que toda natureza é estética, toda natureza é arte. E que a gente pode abrir até como um caminho de autoexpressão, né, Cláudia? Justamente a gente poder se expressar muitas vezes pela via da arte, seja ela qual for. Seja cantar, seja dançar, seja pintar, seja, né, qualquer forma, na verdade, de arte, né? E que nos ancora, nos traz algo aonde a gente está expressando. Principalmente para quem tem dificuldade, né? Total, né? E é mais uma questão, né? Comigo, com as pessoas que chegaram para aprender comigo, a arte foi fundamental, né? Você está trazendo algo fundamental. E aí digo mais, principalmente em se reconectar com esse lado da expressão, do coração, da intuição, que é um lado de conexão com o divino também, que vai trazer um poder divino interior e uma conexão com a nossa própria sabedoria, sem a gente ficar se forçando a ser ou forçando a barra desde o mental para ser e fazer e ter uma atitude de determinada forma, dentro daquela virtude que a gente escolhe, né?
E bom, eu, através do canto, né, da música, qualquer expressão, na realidade, para mim, eu posso dizer que foi o que salvou a minha vida. Eu posso falar em termos bem profundos mesmo. E a música, se você for ver, né, eu acho que das artes, eu que estudei muitas artes, a minha formação é facilitadora em Gestalt terapia através da expressão, né, gente? Então, justamente tem a ver com as minhas bases de estudo. A gente fez expressão corporal e todas as expressões artísticas, né? Desde mexer com argila e pintura, né? Tudo isso. É quase uma arte-terapia, mas com a visão gestáltica, tá? E expressão corporal. Mas aí, voltando, né? Isso, para mim, foi entrar em contato com a minha alma. Porque a arte é exatamente a expressão da alma. Não estou falando da arte da beleza da estética, Sim. não é isso. Estou falando da arte da sua expressão livre, que sai sem entender o que está saindo, sem querer entender e dominar e controlar nada. Você simplesmente se conecta, pega um lápis de cor, pega uma página em branco e você começa. E você vai, você não sabe onde você vai, e tá tudo ótimo, exatamente assim. Pega a página em branco e começa a fazer algo. É só, você vai deixar a sua alma falar. Aquilo vai tocar em você. E da música, né, voltando ali só para fechar o que eu tinha iniciado, a música a gente sabe que ela tem, né, dentro dos estudos da arte, algo a mais, né? Faça-se a luz, o verbo, o som que veio antes, né? Que a gente fala da vibração sonora. Estamos falando em termos de energia. O som da nossa voz, quando a gente usa ele a favor de nós ou com nossa livre expressão, ele nos cura, principalmente conectados com a arte, né? Eu digo isso não é à toa que existem mantras, né? Não é à toa que existe muita música no sagrado também, né? Nessa parte. Então é isso que eu trago, que para mim foi a música e me permitir cantar, e cantar mal, tá, gente? Se permite cantar mal. Mas ela canta bem, tá, gente? Se permite cantar mal, mas ela canta bem. Mas eu digo assim, solta a voz, né? Nesse sentido, não é pra cantar, porque cantar bem, desenhar bem, não sei quanto, não é arte, já tá de novo se forçando a ser perfeito, né? Sim, não, sim. é a criança brincando. É a criança interior, né? É tão bom. É lembrar o antes, né? O antes da criança ser contaminada pela normose, né? Enfim, por tudo isso que começa a pressionar, né? Porque a criança por si só ela é espontânea, ela é livre, né? Assim, se deixam ela ser livre, né? Se deixam ela expressar a natureza dela, né? Mas é muito, muito bom. Fala. Eu só vi com uma coisa que ficou super ali dentro, ele levantou assim, eu jogando vôlei, cortar a bola. Levantou a bola. Gente, me veio muito forte, né? Justamente outro dia a gente estava falando de novo a tora do equilíbrio, né? Então, esse permitir brincar, se permitir ser, né? Soltar, expressar na arte, ele vai precisar vir depois com o que eu faço com isso, com que decisões eu posso tomar que me surgem dessa sabedoria interior, desse contato com a intuição, de algum insight que vem, e organizar um pouco as coisas, as ideias, as decisões e as ações que a gente faz para conseguir gerar aquilo que a gente escolhe, né? Então, de novo, é essa integração, ó. Porque se a gente ficar só de um lado, só no mental, fazendo aquilo que deve ser o planejamento conforme ditam as regras do plano de ação para as metas, ou a gente ficar só aqui na expressão livre do ser, o que for, a gente se perde em qualquer um dos dois, ok? Estão aqui separados, a gente vai precisar fazer isso daqui. Eles dão as mãos, energia feminina e masculina juntinhas aqui, ó. Uma dança. Sim. Me veio uma frase do Bert Hellinger, das constelações familiares, que ele fala que fácil é tudo aquilo que é permitido vir. Então isso me traz muito com essa fluidez, né? O que te permite vir, né? E que isso se torna algo fácil, porque é espontâneo, é fluido, é através do sentir,
né? É através de algo que tu pode expressar e que tu te permite expressar. Então é fácil. Agora, quando a gente fica justamente trazendo a mente, travando, tu sente algo, mas a mente está dizendo, não, mas e se isso? E se aquilo? Né? Então, integrar mente, coração e coação, obviamente, né? Integrar mente, né? O que tu pensa, o que tu sente e de que forma tu age, vai trazer dentro dessa coerência a autorrealização e trazer justamente essa ação no mundo. Né? Porque muitas vezes, as pessoas dizem, eu travo, eu não consigo, enfim, ir para a autorrealização, né? Para trazer para o mundo algo que eu sinto, que eu quero, e que muitas vezes fica só no mundo das ideias também, porque às vezes a pessoa sente, mas daí ela auto-idealiza, ela vai para o mundo ideal, que a gente muito conversou sobre isso, né? O mundo ideal e o mundo real. E o mundo real, né? E dentro desse real vem de novo algo que a gente está batendo bastante hoje, que é nessa autoaceitação, porque às vezes a pessoa acha que já até realizou. Eu atendi uma pessoa que ela falava assim como se tudo já tivesse pronto. Então ela não, já que na ideia dela, no pensamento dela já estava tudo pronto, ela não precisava agir, porque ela já tinha realizado, concretizado, feito, só que dentro de um ideal. No imaginário, você quer dizer, toda a imaginação, que tem a ver com uma manifestação inicial. Isso, e que é maravilhoso. Só que ela parava ali, só que aí é que tá. Ela ia para o mundo ideal, e no momento que algo não saía exatamente como ela idealizava, ela travava. Ah, sim, já me sabe? Então, ficava presa no ideal e não no real. Né? Então, é uma dança, né? Que nem eu vi ali, brincar, cantar, dançar, é uma dança. Dança. Enfim. E olha que interessante, duas coisas me surgiram a partir do que você está trazendo, né? Sim. Então, uma coisa que veio sim, a gente inicia desde a energia feminina, que é a que cria, né? Então, aqui a gente tem duas coisas que a gente falou. Isso que você está trazendo desse, o que eu quero, o que surge do meu coração, o que brota daqui, que eu estou escutando, que me pulsa, e eu imagino, crio essa imaginação com sentir. Ok, eu estou na energia feminina co-criando, visualizando, ao mesmo tempo também quando vem da arte, né? A arte, ela vai trazer, às vezes ela vem desde um caos, é muito bom, porque ela vai trazer criação em cima desse caos, e ela vai reorganizar de uma forma sutil e intuitiva, e você vai conseguir usar o mental depois. Então, olha que interessante, os dois casos você começa sempre pela energia feminina, né? E você depois precisa, como você falou, integrar com a masculina, né? Que é isso, então, da capacidade de agir e de fazer isso surgir concretamente na vida, né? Com uma ação nossa. E a autotransformação e a autoestima, ela não se consegue sem a ação também. É muito interessante isso. Você precisa também trazer uma ação coerente de acordo com aquela valorização que você faz em você. Você precisa enxergar na vida como você, né? Enxergar aquilo que você está colocando na vida, ou você vai para a vida e eu quero, sim, levar esse meu alto valor, essa minha joia aqui do meu ser único para a vida também. E o que eu ia falar? Eu não me lembro o que eu falei. Eu ia falar uma outra coisa, mas acho que eu já passei aqui a mensagem em relação ao que você... Você sabe que eu me lembrei de um estudo que até a gente viu uma vez num curso que a gente estava junto, que era um estudo onde uma mulher, eram várias mulheres, né? Mas enfim, eu vou pegar uma só para poder trazer o exemplo. Ela ficava atrás de um biombo e ela fazia um relato de como ela era para um desenhista, daqueles desenhistas que fazem desenhos para a polícia, assim, né, de autorretrato, autorretrato. Eu me esqueci agora o nome. Uma propaganda da Dove ou algo assim? Ou se era Dove, era uma coisa dessa. Tá, perfeito. Isso. E daí, enfim, o cara fazia o retrato.
e depois, então, aparecia ela, era alguma coisa assim, faz tempo que eu lancei num curso esse caso, né? Agora não estou me lembrando exatamente como era, mas a essência que acontecia disso é que quando ele via a pessoa, né, como ela era, ela se desenhava, digamos, quando uma outra pessoa relatava como ela era, o desenho saía lindo, assim, saía quase fidedigno com o que ela era. Quando era o desenho que ela se relatava como ela era tipo quase 10 anos mais velha. E eu fiquei muito. Eu fiquei muito. Assim, gente, eu fiquei muito impactada com esse estudo, assim, tanto que botei nesse curso, porque eu achei super interessante o quanto a maior parte das mulheres se autodeprecia, né? Se apega justamente nos detalhes aonde outras pessoas, quando faziam o relato, viam toda a beleza de como a pessoa era realmente, né? E aí a gente vai lá no que a gente falou lá no início, a origem, onde está a origem da falta de autoestima, né? E por que as mulheres em geral têm essa tendência a ficar sempre achando que falta algo, a não enxergar aquilo que já tem de valor dentro de si. Aqui a gente pode entrar em várias explicações, eu vou trazer só o que me veio aqui, né? Que olha a evolução da humanidade, gente. Olha para a nossa história. Se a gente é entre 50% até 70% um resultado da nossa forma de perceber o mundo, de enxergar o mundo e a gente, está muito vinculada com a nossa genética, para 7 gerações para trás, principalmente, mas vamos colocar toda uma evolução da humanidade, como a mulher ela vem sendo enxergada e é vista por ela mesma na evolução da humanidade. Todo mundo dava permissão para ela, valor à voz dela, ela podia expressar opinião, ela podia expressar o que ela sentia. Era importante o que ela sentia, pelo amor de Deus? Sim. Tinha alguma coisa de importância na mulher, além de ela cocriar e cuidar da casa, cuidar dos outros e fazer com que tudo estivesse muito bem atendido para fora? Né? Então, como é que a gente vai se exigir neste momento a ter um olhar super apreciativo da gente? A gente vai precisar aprender. A gente está desconstruindo algo que a gente traz na gente, mulheres e homens. A gente trazendo da gente, então a gente precisa enxergar qual é essa construção depreciativa e autodestrutiva que a gente traz na gente. A única forma da gente enxergar isso é a gente ter liberdade de expressar tudo o que a gente sente. Porque você imagina a quantidade de raiva reprimida, de ressentimento que a gente guarda não só dessa vida, mas de todas as mulheres que foram subjugadas, desvalorizadas, maltratadas, violentadas atrás. É muita coisa. Então a gente é que faz olhar para isso agora, a gente treinar. Primeiro enxergar os podres que estão aqui dentro, que a gente traz dentro da gente. Senão a gente não vai poder fazer esse exercício. É um exercício. Né? Um exercício diário. É verdade. Sim. Querida, estamos chegando ao final. Estamos a quase 1 hora juntas. Eu não sei se tu quer fazer algum comentário final e daí a gente vai finalizando. Super te agradeço, adorei esse bate-papo, super rendeu, assim, a gente foi fazendo um bate-bola super gostoso, né? Assim, bate-bola porque tu vai trazendo e daí vem os insights e vice-versa, é muito gostoso. O quanto a gente vai expandindo junto e como numa roda, né? Se tivéssemos mais pessoas, ainda mais ainda. Agradeço muito as pessoas que estiveram aqui hoje e as que vão acessar depois também. E que a gente continue expandindo esse tema, né? De diversas formas, porque realmente ele é um alicerce, uma base para que a gente possa exprimir e expressar o nosso melhor, né, no mundo, enfim, largando as nossas sementes de amor. Pois é, gente. Elisa, eu só agradeço muito e eu quero deixar 2 mensagens aqui para a gente
para eu conseguir entregar algo da autorrealização, né, também. Sim. Bom, deixa uma mensagem com um convite, justamente tem a ver com muito disso que eu falei, isso tem muito a ver com a minha percepção da minha história como mulher também, que eu trouxe, e por isso que eu resolvi, tive coragem de fazer esse lançamento, né, desse novo projeto. Convido vocês para irem conhecer, seguirem lá a Voz da Mulher Plena, justamente como mentora para autorrealização e prosperidade com coisas concretas dentro e fora, né? É isso que eu proponho lá. Então, para quem quer melhorar sua comunicação, liberar a sua voz, liberar amarras invisíveis para realizar, se autorrealizar, se perceber no que é que eu tenho de potencial para entregar e como, né, fazer algo concreto de entrega. Como fazer a sua mentoria, o seu curso, etc. Esse é o meu convite lá para vocês conhecerem. E isso tem a ver... E eu vou deixar aqui só uma questão muito importante para vocês refletirem, né, e na sua vida hoje, em relação à autorrealização. A autorrealização, ela, na realidade, são três definições que eu acho importante trazer aqui. Sentido de vida, propósito e autorrealização. São três coisas diferentes, interligadas. Sentido de vida é aquela pergunta, né, que a gente se faz. Qual é o sentido que hoje a sua vida tem para você? Qual o sentido? Às vezes a gente pode estar lá no cantinho da nossa própria casa, que a gente de repente não está como muito né, comumente está nesse lugar, e olhar para a nossa casa desde fora, como uma observação, assim. Olhar para a nossa história. E, bom, sentido de vida é... Que sentido a minha vida tem para mim? E não é o sentido da existência da vida, é o sentido da minha vida, né, para mim. É o significado dela, né? E a outra coisa é, então, a partir disso que eu percebo de significado, quais são as coisas mais importantes para mim, essenciais para mim, sem isso não é vida, minha vida não tem valor nenhum, nenhum significado, você vai encontrar ali algum propósito para trazer mais significado à sua vida, para você trazer essa congruência de que eu posso, né, então, entregar e realizar com o meu melhor, que tem a ver com isso que faz sentido para mim. E a autorrealização, ela está ligada ao como eu me desenvolvo e vivo este propósito com sentido de vida para mim. É como eu faço isso no dia a dia, como eu vivo a vida e eu encaro a vida e a mim sempre crescendo e expandindo a partir de cada pequeno passinho, a partir de cada erro e a cada acerto, comemorando cada acerto e agradecendo cada errinho, apesar da gente ficar triste, com raiva, e escutando tudo que vem na emoção junto também, para a gente poder fazer esse passo de real autorrealização e não de viver um mundo ilusório de realização. Que seja conectado. Acho que é isso aí. Muito bom. Então, olha só, para a gente finalizar, fechar, a gente vai fazer uma frase de afirmação, já que tu trouxe tanto uma reflexão tão linda, que é como a gente se vê e como a gente foi visto. E a partir disso, como a gente foi visto, agora a gente pode afirmar e a gente pode dizer, a partir da gente, eu permito que você me veja. Vamos todos nós, quem estiver aí, poder se conectar um pouquinho com o seu coração e trazer essa frase de afirmação que parte a partir de cada uma de nós. Eu permito que você me veja. Eu permito que você me veja. A partir de cada uma de nós. E sugiro que a gente possa, em algum momento, não só sentir, como se olhar no espelho. E agora eu estou me vendo e estou te vendo. Com esses olhos lindos aí. E eu permito que você me veja, que vocês me vejam e que todo mundo se permita se ver. E autoestima aí para realização. Um beijo no coração
E até a próxima, né? Beijo enorme, isso. Beijão. Todo mundo se vendo como tá sendo, hein? Isso! Mundo real! Como tá conseguindo ser Isso. o seu melhor do momento, não do perfeito. Perfeito, perfeito. Beijo. Beijo, Nilson. Obrigada. Muito Tchau. Beijão, gente.